Pessoal, muito boa noite. Nós temos 3 preletores para a mesa de hoje. Eu gostaria de chamar aqui a professora Juliana. Professora Juliana, ela é professora do Colegiado de Filosofia, é doutora. Eu gostaria de chamar aqui também a professora Elisângela, que também é doutora em Filosofia e do Colegiado de Filosofia. É um prazer e uma honra ter a senhora aqui com a gente. E também é uma honra e um prazer receber o professor Rafael aqui conosco. O professor Rafael é professor de Filosofia do Direito do curso de graduação em Direito aqui da UFT e também professor do mestrado acadêmico em Filosofia no PPG-Fil da UFT. E antes deles terem um momento de fala deles em relação a temática nossa, eu gostaria que eles se apresentassem e falassem um pouquinho de quem eles são, e aí depois eles começam, cada professor vai ter uma média de 15 minutos para falar sobre a temática, e depois a gente abre para perguntas, para diálogo e para reflexão sobre isso, tá ok? Obrigada, Clemson. Boa noite, Clemson, então, né? Boa noite a todos, todas e todos que estão aqui com a gente hoje, né? Como o Clemson já disse, meu nome é Juliana, eu sou professora aqui do Colegiado de Filosofia da UFT, do PPG de Letras e do PPG de Filosofia, também da UFT. Enfim, é para me apresentar, né? Enfim, eu sou eterna estudante de filosofia antiga, né? Há um pouquinho de tempo, acho que um pouquinho de tempo mais que vocês, eu tenho tentado me dedicar ao estudo de certas questões na filosofia aristotélica, mais especificamente pensando a questão das emoções na política, o próprio filósofo chama política, né? A gente pode considerar na ética e na política aristotélica, em outros campos também, como nas questões relacionadas às leituras que o filósofo faz sobre a tragédia. Enfim, o que mais que eu posso falar de mim? Eu acho que mais interessa as questões profissionais. Eu estou aqui na UFT, tenho o prazer de estar na UFT desde 2010, trabalhando especificamente no curso de filosofia, mas também em outros cursos, sempre que me é solicitado e possível, e eu fico muito contente de ter essas possibilidades de estabelecer diálogos da filosofia com outras áreas, como eu disse para vocês ainda há pouco, um trabalho que eu tento fazer com os estudantes, quando possível, das letras e outros também, os do teatro, alguns me conhecem também, embora tenha um tempinho que eu não esteja ministrando aulas no teatro. Enfim, acho que é isso, não vou me delongar para deixar os colegas falarem também, por causa do tempo, né? Obrigada. Bem, boa noite. Antes de tudo, eu agradeço muito pelo convite. Para mim é uma grande felicidade poder estar aqui, conhecer os alunos da graduação em filosofia. Eu ainda não tinha tido essa possibilidade. Bem, meu nome é Rafael do Bueno Madaleno, eu estou há pouco tempo aqui no Tocantins, estou cerca de 1 ano e meio. Eu sou formado em filosofia pela Universidade de São Paulo, com um período de intercâmbio no Instituto Católico de Paris e na Universidade de Paris 10, que é a Paris-Nanterre. Também sou formado em Direito, então tenho esse duplo pé, né? Então, estava brincando, inclusive, dizendo que quando eu estou no Direito, junto com o pessoal do Direito, eu sou da Filosofia, e quando estou com o pessoal da Filosofia, eu sou do Direito. Então, no fundo, não sei direito de onde eu sou, mas para mim é muito prazeroso estar aqui com vocês e poder depois contribuir com as conversas. Claro, eu fiz o meu mestrado em Filosofia do Direito na PUC de São Paulo, onde eu estudei o século V na Grécia, então o século de Péricles. E no meu doutorado eu fiz na Universidade de São Paulo em Filosofia e Teoria Geral do Direito, onde eu fiz um longo salto no tempo e fui estudar o século XIX e o direito e alguns autores no século XIX revolucionário, autores que muitas vezes não são estudados, como Portali, enfim. Depois podemos conversar mais sobre isso,
mas essa dupla trajetória me trouxe até aqui, então eu agradeço novamente o convite, espero que a gente possa dialogar muito sobre o ensino de filosofia. Boa noite aos presentes, boa noite aos que assistem pelo Meet, obrigado Clemson pelo convite, agradecer o CAFIL, toda a equipe, coordenação de curso, meu nome é Elisângela, estou há 15 anos na UFT, sou professora do colegiado de filosofia, trabalho com filosofia moderna, especificamente século XVIII, e tenho nos últimos anos me dedicado aos estudos de gênero e feminismo. É isso. Bom, já para iniciar, né, depois das apresentações, então, agradecendo por a gente ter essa oportunidade de estar aqui falando com vocês nesse importante evento, nessa importante retomada, né, do NFIL. Eu acho muito importante a iniciativa de vocês, eu acho muito bravo e significativo, especialmente nesses momentos, depois de tantos momentos tenebrosos que nós passamos, né, vocês terem essa iniciativa. Eu fico muito satisfeita disso está acontecendo presencialmente aqui na Universidade Federal do Tocantins, para a gente mostrar que existe filosofia para além de Norte e Sul, e que a gente pode fazer muitas coisas interessantes pela filosofia no Brasil. Eu achei bastante significativo também vocês escolherem como tema do evento a importância do ensino de filosofia no Brasil, porque afinal de contas a gente que se forma em filosofia no país geralmente se forma para ser professor de filosofia, Então a gente às vezes faz umas coisas que a gente acha que é meio chato, meio sem sentido, a gente estuda certas coisas na graduação, quando a gente faz licenciaturas, que a gente fala, que coisa, mas depois quando a gente se depara com os ambientes da sala de aula, a gente percebe o quão importante também são essas questões, que às vezes parecem pra gente um pouco desconexas da filosofia. Então eu acho muito significativo e quero parabenizar a toda a organização, todo o empenho da organização por esse belo evento que vocês estão fazendo desde ontem, acontecendo para todo mundo ver, mas que a gente já sabe que vocês estão movimentando ele há mais tempo. Quanto ao que foi passado para a mesa, a temática é a importância do ensino de filosofia a partir da tradição filosófica, eu imagino que eu esteja aqui por causa das coisas que eu estudo especificamente, assim como os colegas, Nós trabalhamos com, pelo menos na formação da gente, eu falei com vocês que eu estudo Aristóteles, eu estou sempre estudando Aristóteles, embora procurando Aristóteles às vezes em outros aspectos, em outros lugares, como na literatura, onde o Aristóteles aparece, ou onde a gente pode observar a presença da filosofia grega, mas me passaram essa temática, eu imagino que seja por isso, e algumas questões para que a gente pudesse nortear aqui a nossa fala, para falar do tema em relação aos estudos e as pesquisas que a gente faz. Eu já falei um pouquinho sobre isso, a partir dos meus aprendizados com esse percurso que já está um pouco caminhado, e talvez encaminhado com esses estudos de filosofia antiga, como eu disse para vocês especificamente, pensando a questão das emoções na filosofia aristotélica, e como ela pode ramificar, e pensando aí talvez a questão dessa temática dentro da minha área de atuação, que talvez seja a questão mais difícil de seguir desse pequeno roteiro. Enfim, falar do tema da importância do ensino de filosofia relacionado à tradição filosófica, pensando os meus estudos e as minhas pesquisas. Vamos começar por aí, então. Para mim é extremamente importante, e porque desde o começo da minha graduação, e eu falo isso sem medo, sem nada, eu fui tomada assim por um interesse muito forte pelas coisas da antiguidade. Talvez no primeiro momento não especificamente pelas coisas relacionadas à filosofia da Grécia, que é quando a gente fala de filosofia antiga, quando a gente tem uma formação mais, já que a gente está falando de tradição mais tradicional, a gente estuda muito a Grécia, um pouco de Roma, e hoje em dia, felizmente, a gente tem visto
outras culturas, outras tradições, não é, ganhando espaço dentro da filosofia, mas eu vou falar da minha perspectiva, que é esse contato com a filosofia greco-antiga, né, tardia, por aí vai. Então, eu, né, pensando na importância disso para o ensino de filosofia, pensando nas coisas que eu estudo, eu acho que tem uma importância muito grande, tem uma razão enorme de ser. E quanto mais eu estudo, né, desde aquele primeiro momento em que me encantou dentro de sala de aula, uma professora, a princípio, falando sobre os gregos, falando sobre a poesia grega, falando sobre Homero mais especificamente. Depois eu tive, ela foi, não me lembro por qual motivo, mas ela foi substituída por um professor que também, né, teve grande importância dentro da minha formação. Depois veio a se tornar meu primeiro orientador de pesquisa, inclusive de iniciação científica. Também na filosofia antiga, pensando ali as coisas da Grécia, eu acho que, por mais que a gente tenha, hoje em dia, ciência de que existem coisas extremamente questionáveis, passíveis de crítica em sentido negativo, que venham desses outros tempos, outros lugares que são especificamente os para os quais eu volto os meus estudos, eu ainda creio, tendo em vista as coisas que eu já falei para vocês que eu pesquiso, as coisas que eu costumo estudar, que eu gosto de estudar, e a forma como eu encontro nessas temáticas e esses teóricos mais em outras áreas, em outros textos, em outros saberes mais próximos da gente em questão de tempo e talvez de lugar, como é o caso, por exemplo, a gente tem feito com um grupo de estudos aqui na UFT ultimamente que eu digo desde 2017 mais ou menos, a gente tem um grupo de pesquisa, estudos e leitura da obra do João Guimarães Rosa, e eu sempre me deparo com os gregos, com questões da Grécia dentro dos textos do Rosa, que era um grande leitor, um estudioso em certa medida também desses assuntos, que lia o grego, que tomava notas em grego, que lia literatura grega, que dialoga enormemente com a filosofia grega, a gente vê isso pelas epígrafes dos textos, por citações diretas e indiretas que ele faz ao longo da sua literatura. Eu creio que existe muita importância também para o ensino de filosofia, estudar esses temas, visitar esses filósofos de outras épocas, por mais que a gente às vezes pouse olhos críticos num sentido de questionar certas proposições teóricas que eles fazem para nós, para os nossos olhos contemporâneos e que nos soam extremamente estranhas, alheias àquilo que nós acreditamos hoje em dia, que nós pensamos hoje em dia e que se apresenta na nossa vida, ainda tem grande importância. Porque se isso faz com que a gente questione tanto esses pensadores, mas também as coisas que nos cercam no nosso mundo, no nosso cotidiano, se isso movimenta outros saberes, outras teorias, mesmo que seja no sentido de repensar, de tentar observar conforme o que o mundo vai trazendo para a gente de outro, de novo, e que faz com que a gente se descolhe desses tipos de proposição. Para mim isso tem todo sentido, continua a ter todo sentido quando a gente também precisa trabalhar com isso na nossa função de professores, de educadores, quando a gente traz essas temáticas para o ensino de filosofia, para o que nós fazemos quando nós formamos futuros professores de filosofia e para como isso vai povoar os pensamentos dos nossos estudantes de filosofia quando nós tivermos nos tornado professores de filosofia. Ademais, eu estou estudando essas questões que eu mencionei para vocês com vieses variados. Acabei de falar para vocês das pesquisas que a gente tem feito com o Rosa, ou tentado fazer pelo menos, que é algo mais recente na minha vida de estudante, mas eu estudo
coisas semelhantes a que eu mencionei para vocês, mais ou menos desde 2002, né? Então, assim, isso, eu estou falando isso para vocês não para, né, soar arrogante ou para falar para vocês, não, eu tenho ciência, eu sei o que eu estou falando. Nada disso. É para dizer para vocês, pura e simplesmente, que as questões que são postas ali continuam a me intrigar. Continuam, né, a fazer barulho no meu pensamento, continuam a me motivar a estudar, a repensar, reler, revisitar, trazer esses assuntos para vocês, para que depois vocês, quando formados professores de filosofia, possam talvez, não é, ter um pouco do brilhinho nos olhos que eu tento ter quando eu falo com vocês sobre essas questões dentro de sala de aula, para que vocês levem isso para os estudantes de vocês, para os companheiros de estudos que vão ser os de vocês nas suas futuras salas de aula, não é? E essas questões, gente, muitas das questões que a gente discute, não é, vira e mexe, vocês me ouvem falar aqui no UFT sobre, por exemplo, a felicidade, conforme a proposta no Aristóteles, são questões que ainda têm, não é, um grande ponto de interrogação à sua volta. Elas não são questões que estão, não é, acabadas, que têm respostas, não é, que finalizaram o debate à volta delas. Então, se elas ainda nos preocupam, independente delas terem sido pensadas por X, Y, Z, não é, mas se X, Y, Z deram um tratamento que ainda soa para a gente como insuficiente e que precisa fazer com que hoje eu continue a falar disso para vocês, não somente por questão de erudição, mas para que vocês também possam, não é, questionar-se a si mesmos, pensar a vida de vocês, pensar as coisas que vocês fazem, inclusive a profissão que vocês escolheram seguir, e isso movimenta vocês, né, posteriormente, incentiva-os de alguma forma a tratar coisas tais, quando vocês, né, forem pensar, planejar as aulas de vocês e trazer assuntos semelhantes para dentro das salas de aula, quando vocês forem professores formados, ou para quando vocês estiverem atuando no PIB, estiverem atuando como estagiários, né, ou enfim, nas experiências que vocês vão ter com a atuação de vocês no ensino de filosofia, para mim tem toda uma importância, tem toda uma razão de ser da gente continuar trazendo temas da tradição filosófica para a discussão, não é? Eles podem, não é? Eu tento sempre deixar isso claro para vocês, não é? Ter sua carga de atualidade, não é? Não são questões que simplesmente um monte de gente lá atrás, né, que não tinha muito o que fazer porque tinham escravos, que não tinham tarefas, não tinham que capinar uma horta, por exemplo, né, ficavam ali pensando, matando tempo, mas são coisas que preocupam realmente nós que somos seres humanos. E isso me faz, né, estar aqui falando para vocês dessa importância da gente continuar quando nas nossas tarefas docentes, quando nas nossas pesquisas, né, que levam a gente a desenvolver nossas propostas de ensino, a pensar a nossa tarefa, revisitar temas como esses que eu digo para vocês que eu estudo há algum tempinho, um pouco mais de tempo do que vocês, né? E eu acho, talvez, passando para a questão do aprendizado, né, que pensar o tema do ensino da filosofia a partir de sua tradição traz para mim, eu acho que eu já em parte contemplei esse ponto do que foi proposto para falar. Porque eu aprendi, não somente a olhar, a me interessar por coisas que para mim sempre foram interessantes, a desenvolver mais o interesse, mas a tentar fazer também com que isso se tornasse, com que essa filosofia, essa parte da filosofia, não estou falando que ela inicia a filosofia, nada disso, mas isso é um tema para outra discussão, a gente pode conversar sobre isso em outro momento, mas eu acho que essas coisas parecem às vezes soam tão distantes de nós, aqui no século XXI, em 2025, isso talvez, o aprendizado maior que eu tenha tido é que se eu olho para coisas que parecem tão antigas e elas são na verdade longevas, elas continuam a me mobilizar, continuam, às vezes, quando eu faço certos exemplos, eu falo, às vezes, até umas bobagens, faço umas brincadeiras com vocês em aula,
questiono vocês a certas coisas, tento pelo menos fazer vocês pensarem como é que isso poderia ser trazido para dentro de sala de aula, quando a gente pensa no futuro da nossa profissão. Isso para mim é um grande aprendizado a respeito de que vale a pena, são coisas importantes, mas que também são coisas que fazem com que nós possamos seguir adiante aí nos trabalhos de filosofia, e com o tempo eu fui aprendendo também que isso está presente ao longo da filosofia, E se a gente tem uma boa base, especificamente nessa parte da tradição filosófica que eu tento conversar com vocês, talvez isso facilite, foi algo que eu também aprendi, Talvez isso facilite para vocês, o diálogo com, não quer dizer que seja condição sine qua non, mas que facilite para vocês o diálogo com outras áreas, com outros temas, outros tempos, outras questões da filosofia que possam soar mais interessantes para vocês quando fizerem suas discussões, suas tomarem os direcionamentos para vocês aí, porque é mais interessante para vocês, e para como vocês encaminharão o que aprendem aqui também, o que a gente aprende junto, voltando isso para a tarefa docente de vocês, Bom, pensando no ensino de filosofia, na minha área de atuação, eu sou professora, gente? Eu sou professora, eu trabalho, direto ou indiretamente, eu continuo a trabalhar com educação básica, Se eu for uma professora para educação básica, eu estou trabalhando com educação básica. Se eu mexo com programas que tentam formar professores com qualidade, com interesse para continuar trabalhando em educação básica, eu também estou trabalhando pela educação básica e com a educação básica. Então, eu imagino que seja por via direta, lembrando da fala do professor Silvio Gallo no fim ontem, a gente pode pensar em formas variadas de trabalhar esses temas que às vezes parecem empoeirados, sem razão de estar ali figurando dentro dos currículos, Existem várias formas da gente trabalhar essas questões que a tradição filosófica lega para a gente. E, enfim, eu acho que isso é o importante, essa renovação, essa dedicação que a gente, enquanto profissional da educação, tem para trazer essa que a gente está chamando de tradição aqui, eu imagino que seja isso, Enfim, tem várias formas de pensar isso, mas eu acho que dentro da área de profissional da educação em filosofia, ou dentro da minha área pensando na filosofia antiga, ou nas interlocuções que eu tenho com outras áreas da filosofia, como a filosofia da arte, etc., eu imagino que é importantíssimo, especificamente, voltando lá no final e para finalizar, passar para os colegas, porque a gente é professor, nós somos professores, nós formamos professores, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, E enfim, eu creio que esse seja, nesse momento, o que me ocorre de mais significativo para pensar dentro da minha área de atuação, que é a docência em filosofia. E eu espero, sinceramente, que aquilo que eu apresento para vocês, a partir lá dos antigos com quem eu trabalho, traga para vocês um pouquinho de questões do passado, que incomode vocês, para repensá-los, mas para pensar vocês mesmos, que sirva para observar também as coisas interessantes e positivas que a gente pode reverberar a partir daqueles tempos, que sirvam para a gente refletir e ter papéis ativos, significativos no nosso presente, com aquilo que a gente pode fazer com que também esse tipo de pensamento dá para a gente a respeito do mundo no qual nós estamos, quem nós somos, o que nós temos neste momento, e o que a gente faz com isso, mas que também sirva para que a gente busque refletir a respeito do que nós queremos para o futuro, seja da profissão, ou seja da existência como um todo, seja da nossa tarefa como ensinadores de filosofia, pessoas que refletem sobre filosofia, que estão vivendo de filosofia também, mas para tentar buscar, pode soar utópico, mas buscar coisas para um futuro mais promissor, mais interessante do que o que a gente está vendo agora e o que a gente viu no passado. Bom, era isso. Obrigada. Bem, antes de tudo, quero agradecer pelo convite. Eu fiquei até surpreso pelo convite, porque eu não estou presente
com vocês, né, no colegiado de filosofia e dando aula para a licenciatura de filosofia. Então, o que eu poderia fazer aqui, o que eu pensei, é falar de um determinado lugar que talvez seja, que pode ser um lugar que vocês ocuparão futuramente, que são aqueles professores que não dão aula nem para o ensino médio, não dão aula para futuros professores de filosofia, mas são professores de filosofia para outros cursos de graduação que não necessariamente são de filosofia, que é um lugar que eu acho que é um lugar um pouco difícil e, ao mesmo tempo, que carece um pouco da gente pensar, refletir sobre como trabalhar, o que fazer, né? Eu, por exemplo, leciono filosofia todos os semestres para o curso de Direito. O que, sobre um aspecto, é algo muito bom, porque eu sempre posso reler a Apologia de Sócrates semestralmente, né? Coisa maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, se não há um certo controle, pode se tornar maçante. E, além disto, implica sempre um primeiro ato, que é convencer o estudante desta outra graduação que a filosofia é importante, ou que há algo importante em aprender a filosofia. Então, eu tomo um pouco, numa amplitude, a questão da importância do ensino da filosofia, porque eu vou pensar aqui a importância do ensino da filosofia para não filósofos, para pessoas que não necessariamente vão se tornar professores de filosofia, podem seguir outras carreiras. Depois eu vou contar um pouco da minha trajetória, mas assim que recebi o convite e li o título daquilo que nós precisaríamos conversar, a importância do ensino da filosofia no Brasil a partir da tradição filosófica, e me chamou a atenção 3 tópicos, que eu tentarei ser bastante breve, justamente para jogar os problemas a vocês e depois para que a gente possa conversar. Primeira questão que me veio à mente é, quando a gente diz importância do ensino da filosofia, nós estamos já tomando de partida, supondo que a filosofia é importante. Eu não tenho dúvida, e eu aposto que todos nós nessa mesa não temos dúvida que ela seja. Porém, talvez, e muito provavelmente, nem todos concordem conosco nisso. Há um pequeno texto que eu considero uma pérola de Pierre Hadot, filósofo francês, especialista em antiguidade, conhecido por um livro chamado O que é a Filosofia Antiga, e por um outro que são as experiências, exercícios, né? Isso. Obrigado. E esse pequeno texto se chama A Filosofia é um Luxo, em que ele discute, como a própria questão já anuncia, o problema de ter de convencer a outrem de que a filosofia de alguma maneira vale a pena de ser aprendida, que vale a pena você se dedicar um tempo de sua vida para lidar com a filosofia, porque no fundo, do ponto de vista mais utilitário, a filosofia ela não serve necessariamente para você ganhar dinheiro, para você, não é para isso que serve. Mas aí o Pierre Hadot, nisso, ele chama atenção para um outro lado da palavra utilidade, que é justamente a utilidade da filosofia enquanto modo de reflexão sobre a sua própria vida, né? Quer dizer, conhece-te a ti mesmo, né? Mas enfim, não é propriamente desse primeiro tópico, depois a gente pode voltar a conversar, que eu quero me ocupar mais. A importância do ensino de filosofia no Brasil. É possível ensinar filosofia? Ou será que apenas é possível aprender a filosofar, ensinar a filosofar? Essa frase, uma frase famosa, né, escrita por Immanuel Kant, né, mas que foi retomada algum tempo atrás, e aí eu vou puxar um pouco também para a minha formação, numa aula inaugural de um professor da Universidade de São Paulo chamado Ricardo Terra, que se chamava Não se pode aprender filosofia, pode-se apenas aprender a filosofar. Por
Porque, de alguma maneira, todo curso de graduação em filosofia lida com a questão de, bem, o que nós formaremos? Formaremos historiadores da filosofia ou formaremos filósofos? Ou como formar filósofos ensinando história da filosofia de maneira rigorosa? Lidar com a liberdade da reflexão sobre textos, né? Incentivando a participação ativa dos estudantes, mas, ao mesmo tempo, trabalhar com rigor sobre os textos. Isto, na Universidade de São Paulo, até hoje, dá briga, muita briga. Há pouco tempo houve lá um grande seminário sobre o método em filosofia. Porque, de alguma maneira, existe segundo o meu juízo, uma mitologia de que na USP se incorporou um método francês estruturalista de leitura de textos, que é ensinado por Guéroult, Goldschmidt, depois pelo Oswaldo Porchat, que o que pretendia era identificar os nexos internos do texto, as estruturas internas, o movimento lógico do texto, e o comentário, se viesse, viria depois, coisa de somenos. E eu digo que é uma mitologia, e hoje eu acho que boa parte dos próprios professores consideram que é uma espécie de mitologia, porque apesar de ser importante que nós façamos isso, houve sempre um segundo lado que proporcionava e privilegiava também, e mais do que isso, propunha que os estudantes eles realizassem pequenos consórcios em outros departamentos ou colegiados, no nosso caso, da faculdade. Um estudante que quisesse trabalhar filosofia política, por que não assistir uma aula em outro departamento, em outro colegiado? A fim de balancear um pouco esta formação propriamente baseada em exegese de texto e leitura rigorosa dos textos, que permitiria não propriamente comentar sobre René Descartes e as meditações metafísicas, mas também comentar sobre o mundo do referente, o mundo, né? Quando eu estava na graduação, isto era possível, mas não tanto, porque, por exemplo, nós tínhamos poucas disciplinas de filósofos contemporâneos. Não havia, por exemplo, na USP, um especialista em Michel Foucault. E quem se interessava por autores contemporâneos tinham que ir para outro lugar. No caso, para a PUC São Paulo. Tenho vários amigos que foram fazer mestrado, doutorado, que tiveram que buscar, né, enfim, em outros cantos, estas possibilidades de encontrar alguém que os pudesse orientar nos estudos, mas também essas possibilidades de consórcio, que estavam um pouco em baixa. Então, será que é possível ensinar filosofia? Ou será que nós devemos focar o ensino propriamente no estímulo do filosofar? O Ricardo Terra, nesse texto que eu mencionei, que foi uma aula inaugural, ele defende uma dupla coisa, né? E eu pude vivenciar este curso dele, em que ele dava um curso sobre teoria crítica, em que a primeira metade do curso ele dizia: leremos um texto e vocês debaterão. E ele ficava sentado ouvindo nós debatermos sobre o texto. E na segunda metade do curso ele efetivamente corrigia a forma, né, fazia uma aula propriamente expositiva, corrigindo a forma que nós nos expressávamos, nós tínhamos nos expressado. O que é uma maneira um pouco inventiva, talvez, mas de tentar balancear um pouco esta liberdade de reflexão sobre o texto com uma leitura rigorosa. Não é que eu estou propondo isso aqui, estou apenas relatando para que possamos pensar juntos. Bem, meu tempo, já falei 10 minutos. O terceiro ponto: importância do ensino da filosofia no Brasil a partir da tradição filosófica. Tradição filosófica, qual?
Nesse mesmo texto do Ricardo Terra, ele cita novamente Immanuel Kant, em que Immanuel Kant ele diz: não há autores clássicos em filosofia. Não sou eu, é Kant. Mas nem é para isto que eu quero, enfim, provocá-los. É para dizer que a tradição brasileira é heterogênea. Num texto publicado na revista Discurso, chamado Nota pelos 100 anos do ensino superior de filosofia no Brasil, o professor Eduardo Tufani, da Universidade Federal Fluminense, chama a atenção que os 2 primeiros cursos de filosofia do Brasil foram cursos vinculados a instituições religiosas. O curso que até hoje é o mais antigo do Brasil, que juntou-se na PUC São Paulo, ele foi formado a partir da Universidade Católica de Lovaina, ou Louvain. E vindo aqui para a UFT, eu vi que tem muitos professores também do colegiado de filosofia que tiveram uma origem de reflexão filosófica em seminários ou em tradições religiosas. E, ao mesmo tempo, nós temos outras tradições de formação, né, que vieram a, por exemplo, formar a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a antiga Universidade do Brasil, que foram as missões, no caso, 2 missões francesas que vieram, né, fazer os cursos de filosofia. Isso para falar, enfim, sem mencionar outras faculdades que eu não conheço muito bem, como no Sul, Edmund Stein, né, ou o Padre Vaz, em Minas Gerais, mas vou falar do que eu conheço mais. No caso da USP, o primeiro professor de filosofia da missão francesa se chamava Jean Moguet. E sobre Jean Moguet, há um texto de Antônio Cândido, que eu até trouxe aqui para vocês, que ele tem um nome muito interessante, que é o seguinte nome: A Importância de Não Ser Filósofo. Porque conta que Jean Moguet, ele era um filósofo talvez um pouco diferente daquela tradição que ficou conhecida como a tradição da leitura estrutural do texto. Apesar de ter uma formação clássica em filosofia, ele, na sua abordagem das aulas, ele iniciava falando sobre faits divers, conversas do cotidiano, política, crítica literária, para depois propriamente fazer a leitura dos textos. E o texto do Antônio Cândido é muito interessante, porque ele nos conta, inclusive, que o Jean Moguet, depois de ir para a França e querer voltar para o Brasil, ele acaba não voltando, mas, como já tinham vindo outros professores da missão francesa para cá, alguns deles, um deles específico, que não cabe aqui comentar o nome, vocês podem procurar o texto, dizia que não queria que ele de volta porque ele não era filósofo. E eu tenho certeza, né, que, no fundo, essa variedade das tradições filosóficas que pularam pelo Brasil torna difícil até mesmo a gente conseguir reunir numa única num único tipo ideal o que significa ser filósofo no Brasil. Na minha graduação, como eu disse, e não faz tanto tempo assim, a formação era rigorosamente em filosofia moderna, ou especificamente filosofia moderna. Meu primeiro curso, a graduação, era sobre meditações metafísicas de Descartes, em que o professor colocou na lousa um texto em francês e um texto em latim. Nós olhamos para aquilo, sempre dá o incauto, né? Talvez a minha reconstrução é um pouco fantasiosa pelos anos, mas olhamos um para o outro e pensamos, e agora? Para nós que não sabemos nem francês nem latim. Hoje, o cânone, ainda bem, se ampliou. Então, qual tradição filosófica que formará os futuros filósofos? Eu, por exemplo, no mestrado, nesse semestre, na primeira aula, e eu estou caminhando para a conclusão, conversando com os estudantes, eu disse, bem,
minha primeira aula no mestrado na Academia de Filosofia, depois de muitos anos lecionando apenas para a turma de Direito. Falei, bem, eu vou fazer aquilo que fui ensinado a fazer em toda a minha a nossa formação. Vamos fazer um semestre de estudos de metodologia em História das Ideias, que é o que eu trabalho, História das Ideias Políticas, Quentin Skinner, Escola de Cambridge, Koselleck, História dos Conceitos, Pierre Rosanvallon. Até uma aluna levantou, professor, a gente só vai estudar homens europeus? E realmente, talvez eu tenha sido formado para só estudar isto. E eu falei, bem, então eu tenho duas opções. Ou seguir um curso que talvez não tenha ressonância nenhuma junto aos estudantes, ou então eu vou aprender com eles algo que talvez os interesse mais. E propus então que nós lêssemos um autor africano chamado Paulin Otondi, num livro recentemente publicado. Talvez dirão, mas Paulin Otondi, ele não é um clássico da filosofia, mas há clássicos em filosofia. Talvez uma das funções que vocês terão futuramente, caso se tornem professores nessas outras graduações, sejam menos de pensar na tradição filosófica que nos é legada, mas e sim tentar trair um pouco essa tradição filosófica. Então, para brincar um pouco com aquela frase famosa italiana, traduttore e traditore, talvez para nós seja tradição, traição. É isso. Obrigado. Boa noite mais uma vez. Agradecer, Clemson, pelo convite. Fazer uma fala no Enefil de 2025 para mim é uma emoção muito grande, porque nos meus tempos de graduação eu não tive a oportunidade de participar de encontro dos estudantes, mas eu pude, enquanto professora, ministrar um mini curso no Enefil na Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, que foi a universidade onde eu iniciei a minha carreira docente. Então, o Enefil me traz essa memória. Fui muito feliz lá, enquanto professora substituta, e poder voltar anos depois para reencontrar alunos, então professores, pesquisadores. Fui muito feliz. Que os aqui presentes e os que assistem de longe se sintam provocados. Eu preparei um texto aqui, me permitam lê-lo. Quando me veio o convite da mesa, a ideia era um pouco falar, né, do que eu venho pesquisando, e diante do tema o ensino de filosofia a partir da tradição, eu me peguei na tradição filosófica para pensar a provocação que eu faço aqui. Então eu vou ler um pouco e depois me solto, se assim eu conseguir. Da importância do ensino de filosofia, tema deste encontro, é indubitável seu papel na formação, ao convidar ao pensamento crítico e nos provocar. Verbo que muito me utilizo nas aulas, a refletir sobre as questões filosóficas, mas principalmente, de que modo podemos tomar a filosofia para nos ensinar a viver bem. Nisso, acompanho os filósofos modernos, que insistiam, cada um a seu modo, de que a filosofia deveria ser útil. Mas o que vem a ser uma filosofia útil? Por vezes, e muitas das vezes, nos debruçamos enquanto pesquisadores a estudar para compreender as questões filosóficas e os temas caros para a história da filosofia. Mas não é chegado o momento, ou é passado do tempo, de pensarmos em como fazer, estudar, pesquisar uma filosofia útil, no sentido de tomar as questões que nos atravessam, das narrativas que permeiam nossa existência, a fim de compor um sentido crítico do que aprendemos a nomear como nossa existência? E aqui me lanço, eu, Elisângela, ainda que tardiamente, pois eu mesma fiquei muito tempo a estudar a tradição sob uma única ótica,
E nisso também precisamos reconhecer nossa responsabilidade, no descaso dado ao que nos toca de maneira imediata. Ao me debruçar sobre as questões de gênero e de feminismo, a despeito de leituras de autoras e autores feministas, me chamou a atenção o fato de, na esteira de Simone de Beauvoir, me reconhecer enquanto indivíduo no processo de pesquisa. E nisso, a pergunta "quem sou eu?", bastante filosófica, por sinal, me trouxe para o centro da reflexão que desde então me acompanha e que tento, tanto quanto possível, discutir em sala de aula. Eu sou uma mulher. E como eu, sendo mulher, estudo e compartilho uma tradição onde as mulheres não tiveram lugar, ou mesmo não foram reconhecidas, é disso que quero falar, a fim de responder a questão acima, sobre uma filosofia útil. A mulher na filosofia, ou da emergência em reconhecer a mulher na tradição filosófica, que aprendemos sempre a tomar a palavra homem para aferir o conhecimento, a palavra homem para designar aquele capaz de discernir o verdadeiro do falso, a palavra homem para se referir àquele que pode sair da sua menoridade. Badinter, ao tratar da ambição feminina, trata dela, a ambição, como uma virtude não tida pela mulher. Não seria uma característica dela, embora algumas poucas a tivessem e talvez essas se fizessem presentes na filosofia, pois aprendemos e reproduzimos que a diferença entre os sexos coloca a mulher em um lugar de submissão e não de pensamento. E o que é pior, não estaria em sua natureza ter ambição. Cito: uma mulher ambiciosa é, portanto, uma mulher desnaturada. É um ser entre duas águas que já não sabemos definir bem. Nós a condenamos porque incomoda e questiona, ao mesmo tempo, a natureza feminina e a especificidade do homem. Por razões diferentes, mas complementares, observa-se que as mulheres também não gostam absolutamente das ambiciosas. Machismo e ciúme se juntam na mesma condenação. Fim da citação. Aprendemos e passamos adiante. Que filosofia pode ser útil, sendo excludente? Diante disso, a pergunta que eu faço aos meus alunos e alunas: que professor eu quero ser? Falemos, homens e mulheres de humanidade, de um novo humanismo, como escreveu outrora Fanon, mas um humanismo para todos, de maneira útil e não somente abstrata, pois é urgente que façamos isso. Acabou a gasolina? Não. Para o bem de todos. Se há uma narrativa onde o apagamento da mulher, eu vou falar de apagamento, o microfone apagou. Oi, é armadilha? Oi. Se há uma narrativa onde o apagamento da mulher se faz presente, reagir a ele é imperativo. É estar no feminino e reaprender a aprender, por um processo que se coloca permanente. Eis um esforço de todos, mulheres e homens, por uma filosofia de ação, por uma filosofia de combate que possa abarcar as questões que nos atravessam cotidianamente. Assim escreveu Cixous sobre a importância da escrita feminina. Contra as mulheres, eles cometeram o maior dos crimes. Eles as levaram, insidiosamente, violentamente, a odiarem as mulheres, a serem suas próprias inimigas, a mobiliarem sua imensa potência contra elas mesmas, a serem as executoras da obra viril deles. Fim da citação. Essa estratégia, bastante válida, também corrobora a fragilidade de sua presença na história da filosofia. Pois, tendo aprendido ter uma natureza alheia ao pensamento, deveria se dedicar a outras tarefas.
Eis como perguntou Wollstonecraft sobre as mulheres ao longo da história. Onde está, então, a diferença sexual quando a educação é a mesma? Toda a diferença que consigo discernir surge da vantagem superior da liberdade. Aprendemos que a diferença sexual implica inferioridade e superioridade. Não devemos discutir tal tema em nossas aulas de filosofia? Em um curso onde encontramos mulheres e homens em busca de conhecimento e de uma formação que seja efetivamente humana e inclusiva? Desse modo, o ensino de filosofia que se propõe ao útil deve abordar tais questões, pelas professoras e professores envolvidos, pois estamos todos em nome da formação humana, primando pela liberdade humana, alheia, ou deveria ser, aos preconceitos e principalmente em atuar no combate ao preconceito misógino presente em sua história, que ao mesmo tempo nos oferece saídas possíveis a serem alargadas pelo efetivo debate e presença nas aulas. O debate sobre gênero não pareceu fazer parte da reflexão de muitos autores, mas cabe a cada um de nós, professores e aqueles que virão a ser professores, abordar esses temas em sala de aula, pois compõem elemento importante para compreendermos narrativas cotidianas que parecem nos fazer permanecer em uma caverna. Eis como apontou Rita Segato, é minha última citação. Apesar de ter sido tradicionalmente deixada nas mãos das mulheres, a reflexão sobre gênero, na verdade, trata de uma estrutura de relações e, portanto, diz respeito a todas as pessoas, ao mesmo tempo em que fornece uma grande metáfora de todas as formas de subordinação voluntária. Além disso, permite-nos abordar outras disposições hierárquicas na sociedade, outras formas de sujeição, sejam elas étnicas, raciais, regionais, ou as que se instalam entre os impérios e as nações periféricas. Fim da citação. Eu mesma, enquanto pesquisadora, me deparei com um preconceito meu, porque entendia que quem se interessava por gênero, por estudos de gênero, eram mulheres. Até frequentar um grupo de pesquisa, um grupo feminista, onde a maioria eram homens. Então não se trata, numa discussão dessa, pensar uma guerra entre homens e mulheres. Isso é pouco. Isso é pouco para nós, né? Nós somos estudantes de filosofia. Nós temos que ter ambição. E é pequeno demais. Nós temos que pensar, e vocês, enquanto estudantes de filosofia, os autores feministas, as autoras feministas, onde eles estão? Se nós não temos esse material nas nossas ementas, professores e professoras, por que não inserir em uma, duas aulas? Por que não fazer um debate sobre? Não é um espaço de formação ou deformação, como alguns chamam. Então a provocação aqui é que possamos seguir a tradição e não é romper com ela, né? Nós estudamos muitos filósofos machistas, sim, mas é aprender com eles a não fazer o que eles fizeram. É claro que tem uma passada de pano na ideia do contexto da época, mas é lê-los e aprender com eles e aprender a fazer diferente, por que não? Então é seguir a tradição, dialogando com as questões de gênero, pensando um modo de fazer filosofia que reconheça a capacidade de cada um. Capacidade de pensar, capacidade do empoderamento de todos. Que não somente as mulheres estudem a temática, que não somente as professoras abordem feminismo, questões de gênero, né? Nós mulheres estudamos os filósofos. Por que os professores não podem ler as mulheres? Né? Não é ser menos, não é ser menor. Afinal, fomos menores a vida inteira. Seremos para sempre? Então, que não somente as mulheres estudem a temática, mas também os homens. Afinal,
não estamos todos no mesmo lugar de existência? Que possamos utilizar a filosofia a nosso favor, a favor de todos. É isso. Obrigada. Nós agradecemos muito a palavra dos nossos 3 professores, e que estudam áreas diferentes, e um, por sinal, é professor de filosofia no curso de Direito, e a gente vai abrir agora para perguntas. Boa noite, meu nome é Pablo, eu já queria aproveitar para fazer uma pergunta para o professor Rafael, que é que, como você comentou, como que você consegue fazer para utilizar para instigar os seus alunos a entender de filosofia? Porque do mesmo jeito que os seus alunos que estão lá em Direito, existe sim uma parte que não tem interesse em filosofia, para pessoas como eu que têm interesse em trabalhar com ensino médio, 98% dos meus alunos não têm interesse nem de estar lá dentro da escola. E se vocês têm 4 horas de aula, vocês não conseguem passar tudo, nós que vamos ter 50 minutos de aula, às vezes menos, não acho que cabe a nós ensinar filosofia para esses alunos, nós não temos esse tempo, cabe a nós instigar eles a querer mais. Como que você faz para instigar esses seus alunos e como você faz para chegar nesse seu objetivo? Eu também queria saber essa resposta. Não, brincadeiras à parte, eu sempre tenho uma primeira aula em que eu preciso parar com eles e falar, bem, nós passaremos 6 meses, no mínimo, porque depois eu tenho uma disciplina de filosofia geral e ética, e filosofia do direito, então a gente vai passar pelo menos 6 meses estudando autores que não falarão diretamente do assunto que vocês decidiram dedicar as suas vidas, né? Então, eu primeiro começo contando um pouco de como se deu o meu interesse pela filosofia, porque eu comecei uma graduação em Direito e foi na graduação em Direito que eu descobri que eu queria estudar filosofia. Então, se vocês me permitirem, eu vou contar. Eu morava em São Paulo, né? E São Paulo é uma loucura. Muita gente, muito prédio. Não é? Um pouquinho. Paulista também. Pronto, paulistano. Então vai saber. Então pronto. Eu tinha que pegar um metrô para voltar para casa. E na casa de uma namorada que eu tinha na época, eu subia no metrô e eu tinha começado na faculdade a ter algumas aulas de um professor de filosofia. Porque o primeiro ano lá nós também estudamos filosofia. E ele ficava falando umas coisas que eu não entendia direito, mas eu lembro de uma vez que ele falou que sobre o Estado. E eu subia no metrô parada inglesa, eu olhava para aquela cidade e pensava, meu Deus, isso tudo é o Estado. Eu acho que eu vivenciei total Masden aristotélico ali. E me assombrei com aquilo. Falei, puxa vida, eu preciso aprender mais sobre isso. E eu não vou encontrar isso na faculdade de Direito. Falei, bem, então eu vou ter que ir para um lugar que talvez me ajude a entender o que é isso. E aí, né, isso me levou para a faculdade de Filosofia. Eu cheguei na faculdade de Filosofia e tive a experiência que eu contei a vocês de, bem, eu não fui estudar o Estado, mas fui estudar as meditações metafísicas de Descartes. Eu pensei, não era bem para isso que eu queria entrar aqui. Então eu também tive um processo de convencimento na faculdade de Filosofia. Mas voltando para o Direito, eu começo contando essa história, tudo bem que é um pouco mais alongada, né? E digo que existem uma série de temáticas no Direito que dependem de você se aprofundar em discussões filosóficas. Questões que, por exemplo, não se resolvem propriamente naquilo no qual nós, ou vocês, talvez que não se interessem pelas temáticas jurídicas, se defrontam com o direito. Que é, por exemplo, quando você precisa ir num cartório, em que o direito se confunde com a burocracia. Mas também há vezes que o direito ele está presente na nossa vida em questões absolutamente centrais. Por exemplo, em decisões do Supremo Tribunal Federal que discutem questão de aborto de fetos anencéfalos, onde a questão fundamental discutida ali é: o que é vida? O que é vida?
E o que é isso se não uma discussão filosófica? Existem questões de debate entre o limite da liberdade e o limite do princípio de proteção à dignidade das pessoas que provém da filosofia kantiana. O principal autor de direito é um autor que tem uma formação filosófica, Hans Kelsen. Com isso, eu vou tentando fazer, não sei se eu tenho sucesso, mostrar para eles que talvez aquilo que nós vamos discutir não seja simplesmente digamos assim, um ornamento erudito, mas sim que pode ajudá-los a refletir sobre aquilo que eles vão fazer o resto da vida. Então, eu nunca tive experiência de ser professor de ensino médio, né? Mas sexta-feira passada eu estava num colégio de ensino médio fazendo uma atividade de extensão. E eu vi como os nossos professores de ensino médio são heróis. Então eu não sei se eu acho que eles teriam que me ensinar sobre o que fazer nesse sentido. O que eu posso dizer sobre minha experiência com o direito. E eu faço desta forma. Mas alguém tem alguma dúvida? Professora Elisângela, eu queria muito saber qual que é a sua visão sobre quais são os desafios que a gente pode enfrentar para uma maior inclusão das mulheres no direito e também no ramo do legislativo, porque isso é um ramo que eu ainda vejo muitas limitações. Como, por exemplo, recentemente eu vejo muito o campo do antifeminismo por mulheres dentro do campo legislativo, e isso me frustra bastante, principalmente eu, filho de feminista, que não entendo por como esse discurso cresce tanto na casa da representatividade do povo, ainda mais no quesito do âmbito legislativo. Essa é a minha dúvida. Augusto, obrigado pela resposta. Eu perdi a pergunta, perdão. Vamos lá. Difícil. Bom, a Susan Sontag diz que nós, mulheres, devemos ocupar o poder, o lugar de poder. Nós não aprendemos que esse lugar é para nós. Não aprendemos. O que acontece é que também nos é ensinado esse lugar de inferioridade. E para ocupar certos lugares, é uma opinião minha, eu, enquanto mulher, acabo me sujeitando a uma estrutura machista, patriarcal, para fazer parte. E nesse sentido, eu não vou defender ideias compreendidas como feministas para permanecer lá. É muito triste, porque o grande boicote da ascensão da mulher, muitas vezes é a própria mulher. Nós não somos unidas o suficiente para nos impor enquanto uma palavra cara à filosofia, enquanto categoria, né? Então, eu como mulher negra vou tentar me branquear para poder fazer parte, para poder ocupar um cargo. Uma mulher vai fazer uma postura parecida com o modelo que já está estabelecido e não se impor. Então, mas que isso não impeça que outras mulheres almejem o poder. É preciso ocupar o poder, é preciso se colocar presente, não como cota, né? Mas o que você pensa de fato? Porque muitas estão ali por concordar com uma estrutura que já está montada. E cadê eu, enquanto indivíduo? Eu acho que nós podemos, enquanto pesquisadores e professores de filosofia, fomentar o protagonismo dos nossos alunos. É plantando de pequeno que eu vou saber como é que eu vou fazer de grande. Não sei se te ajudei aí na... Obrigada pela pergunta. Nós precisamos de número, né? Nós funcionamos com estatística, infelizmente. É uma estrutura que a maioria é composta por homens. Quantas olha aqui no colegiado de filosofia, nós somos 3 mulheres apenas.
Não é desmerecendo os homens, né? Mas nós precisamos nos fazer presentes, nós precisamos de número. Esse é um ponto. Mas nós precisamos do principal, empatia. Nós não temos. As feministas negras insistem nisso. O que vai nos salvar é a empatia. Tanto que a Audre Lorde, ela se refere a outras mulheres assim: eu sou sua irmã. Eu sou sua irmã. Não se esqueça nunca, eu sou sua irmã. Então, primeiro nós precisamos nos reconhecer enquanto mulheres, nos unir e ocupar espaços. O que eu faço? Eu não vou me unir com a minha irmã. Eu vou me unir com uma estrutura. E eu faço o jogo dessa estrutura. Eu ascendo e eu não levo uma irmã comigo. Então nós precisamos de número, mas nós precisamos do principal: empatia e união entre as mulheres. Que nós não aprendemos a ter. Eu acho que não é ruindade. Por exemplo, muitos filósofos falam de uma natureza feminina. Nós nascemos para submissão, não é para ter ambição, é para andar bonitinha, para agradar o outro, e esse outro é um homem. Quer dizer, quando a mulher ousa pensar e ir para um curso de filosofia, de uma certa forma ela está subvertendo uma estrutura, né? Mas ela precisa reconhecer que ela não está sozinha. Há outras mulheres periféricas, negras, que chegaram lá. Então acho que nós precisamos começar a pensar nisso e pensar a educação das crianças, porque nós aprendemos de pequeno que nós não vamos nos unir enquanto mulheres. E é uma pena, é a nossa maior fraqueza. De novo, a Audre Lorde, ela diz que a estrutura patriarcal, ela faz isso, ela nos divide exatamente para que não tenhamos força. Por que as mulheres não são unidas? Porque ela funciona assim, ela agrada a estrutura vigente. Obrigada. Boa noite. Uma pergunta para os três. A filosofia em si tem um objetivo, né? Para vocês, para ensinar para nós, que eu entrei agora no curso de filosofia, né? Qual é o ápice de cada um de vocês, assim, em prol da filosofia? Eu não sei se eu entendi sua pergunta. É o que a gente faz em prol da filosofia? O que me inspirou a fazer filosofia? Tá, boa. Eu tenho que ser sincera. Uai, eu vou te falar não o que me levou a fazer filosofia, mas eu vou te falar o que me fez ficar na filosofia, pode ser? Eu falei para vocês no começo da minha fala da presença de 2 professores, né, que trabalhavam com a gente sobre determinadas temáticas. Eu vou falar, a disciplina é estranho, mas né, a matéria que a gente tinha lá no primeiro período era História e Cultura Grega. Foi onde eu tive contato com certas coisas que eu já gostava nesses assuntos antes. E já que a gente está falando de um encontro de ensino de filosofia, foi a presença de 2 senhores professores, né, que não estavam trabalhando um assunto que exatamente tratava de filosofia, mas no curso de filosofia que eles abordavam isso filosoficamente, me fizeram, né, ter gosto pela coisa. Depois um outro conjunto de professores ali, e a forma como as coisas eram apresentadas, ou as formas como elas eram apresentadas, e que me levaram a desgostar também disso, né? Porque a gente não é só as coisas que a gente tem afinidade, as que a gente pensa que podem ser diferentes também atraem a gente, né? E sinceramente foi isso, foi esse contato que eu tive, esse primeiro contato no primeiro período da graduação, né, com certas questões, e como elas foram apresentadas pra gente, que me fizeram querer permanecer, me fizeram ter uma certa identificação, um certo gosto pela coisa e querer continuar ali. Não fui pensando em, né, que coisa excelente que é a filosofia, eu quero estudar filosofia. Eu, como vários estudantes de primeiro período, me caí de paraquedas ali. Só que eu caí de paraquedas, eu caí em cima do alvo, porque eu caí no lugar onde eu não quis, num lugar onde eu não quis sair mais. Bem,
Então, eu contei um pouco como eu fui para a filosofia, porque no fundo eu fui para a filosofia para tentar compreender aquilo que eu achava que me deixava ainda com fome, né, no curso que eu fazia, e que eu não conseguia me saciar. E aí, até aproveitando o que a professora Juliana falou, talvez falar sobre o que me manteve lá. Eu acho que o que me manteve no curso de filosofia foi o fato, o desafio. O fato de eu encontrar textos e coisas que eu não compreendia. E aquilo me mobilizava a tentar, a ponto de eu ter feito 3 disciplinas sobre Kant, e só na terceira eu ter começado a entender um pouco o que aquele segundo prefácio da Crítica da Razão Pura falava. Eu não sei se eu entendi ainda, mas e eu acho que talvez isto seja o legado maior que eu levo dos meus professores. Então, eu tive professores que me abriram muitas portas. Então, de alguma maneira, eu sou muito privilegiado, por exemplo, por ter assistido, não inteiro, mas o último curso da Marilena Chauí, antes dela se aposentar. Me disseram que ela voltou da aposentadoria depois, mas enfim, a época era o último. Eu tive um curso com a Maria das Graças, uma professora da USP, sobre Rousseau, que me abriu portas. E eu acho que nem tanto foi o conteúdo do curso que me trouxe mais coisas, mas sim o manejo dos textos, a competência de dar aula, a forma de trabalhar. Tanto que hoje, quando eu olho para trás, para a minha formação, eu tenho mais carinhosamente comigo, não propriamente os professores que me ensinaram mais, mas talvez aqueles que mais conseguiram, por meio de outras coisas, me levar a estudar fora da sala de aula. Então, por exemplo, o professor Ricardo Terra, que eu mencionei agora há pouco, do texto dele, eu acho que eu fui um péssimo estudante da disciplina dele, porque eu acho que eu não tinha maturidade à época para lidar com a disciplina tal como ele fazia. Me considerava alguém eu acho que era muito dogmático. Eu entrei na filosofia também querendo ler Lukács, um autor da tradição marxista, e não lidava tão bem com essa abertura ao texto que ele me proporcionava. Então, no fundo, quando você me diz o que eu tento, né, o que mantém, o que me mantém na filosofia, hoje é tentar proporcionar para os futuros professores, que hoje são meus alunos, um pouco disto que eu aprendi, estou legando, aprendi dos meus professores, estou legando, que alguns deles já faleceram, estou legando para as futuras gerações. Não sei se eu consigo. Bom, o que me levou à filosofia foi o gosto pela leitura. O que me fez ficar é o fato dela estar sempre me tirando da minha zona de conforto. Filosofia é para a gente nos indignar. Boa noite, meu nome é Ana Marina. Eu tenho uma pergunta para todos, mas especificamente para a professora Juliana. Até anotei aqui para não esquecer. Professora, como que a senhora vê os conceitos e os debates da filosofia antiga, como que eles refletem na atualidade, no mundo contemporâneo, e como que a gente pode usar esses conceitos para despertar o interesse pela filosofia nos nossos futuros alunos, principalmente do ensino médio? Ô, Ana Marina, se eu descobrir isso daí, minha filha, eu vou colocar na Amazon, em algum lugar para vender, porque, né, eu não sei como é que eu vou te falar uma fórmula do sucesso dessa que você me pede. Eu sei do que eu tento fazer e o que eu percebo, né? Para mim, faz muito, né? Obviamente, a gente tem que noves fora, a gente observa coisas que, obviamente, são datadas, né? São preconceitos, são coisas que a gente... Não vou nem falar de deixar para trás, porque a gente aprende também com coisas que são erradas, né? Mas que a gente tem que repensar
para não repetir, mas eu percebo nos conceitos, nas teorias, né, como eu tentei dizer para vocês ainda há pouco, mesmo nas coisas antigas, já 2000 e tantos anos atrás, eu ainda percebo nelas, não é, a possibilidade, sabe, coisas que talvez a gente não tenha satisfeito, essa curiosidade que o professor Rafael fala, né? Isso que instiga, né? Que leva a gente ao debate, às vezes até ao combate, né? A se posicionar a favor, né? Se rebelar, né? Ter uma postura de distanciamento de certas questões. Eu imagino, né? Eu fui professora da educação básica, né? Já me perguntaram uma vez quantos anos que eu fui professora de educação básica, que me disseram que certas coisas que eu faço ainda hoje na sala de aula parecia com um professor de ensino médio. E a pessoa me fez isso como uma crítica, mas eu fiquei tão satisfeita, sabe? Porque, sinceramente, né, eu tento e ainda fazer na faculdade, no mestrado, né, nos mestrados, agora no doutorado e tal, é fazer com que certas coisas, talvez, Ana Marina, se aproximem do que a gente tem, né? Com que a gente possa pensar certas questões, certas concepções, certas visões que são datadas, que são ultrapassadas, né, ou que devem ser ultrapassadas, embora eu não acho que devam ser esquecidas, porque se a gente esquece determinadas coisas, a gente pode incorrer nelas, né, a gente pode voltar a elas. Mas, pensando especificamente no ensino médio, né, me perguntaram isso uma vez e me reprovaram num processo seletivo, eu estava com a mão no negócio lá. Eu ia, antes de vir para cá, pouco antes de vir para cá, eu tinha passado em todas as etapas, fiquei quase 2 meses fazendo um processo seletivo para professora. E me ligaram do RH e falaram comigo assim, não, você vai só combinar os seus horários. Aí me fizeram de novo, cheguei no colégio, a diretora que ia combinar comigo só os horários das aulas não pôde me atender, me chegou um psicopedagogo e começou a me fazer uma outra entrevista, eu já tinha passado em tudo, né? Porque a caminho de lá, já tinham me ligado do colégio, do RH do colégio, falando que era só acertar o horário para contratação. Chegou lá, o moço me fez uma pergunta parecida com essa sua, né? Como é que você trabalha, né? As questões filosóficas ali, como é que você faz? E eu fui muito sincera, né? Eu acho que o moço não gostou muito. Mas, né, eu sempre tento, Ana Marina, né? Aqui na filosofia, quando a gente está na graduação, no mestrado, na pós-graduação, é um pouco diferente. Mas eu sempre tentei pensar aquelas coisas que parecem, né, antigas demais, aquelas coisas que são deslocadas demais do nosso contexto, do nosso lugar, da nossa vivência, o que delas poderia fazer, não é, e aproximar do nosso mundo, da nossa existência, do nosso entorno, e pensar como eu poderia fazer, não é, uma relação, como eu poderia trazer essas questões aparentemente tão, não é, já desinteressantes, tão velhas, tão, não é, não quero mais isso, como é que isso poderia, não é, ser trabalhado de uma forma que despertasse um pouquinho do interesse dos estudantes. E havia que eu achava, né, eu fazia muito, antes de todas essas nomenclaturas que a gente tem para metodologias, de didática, certas coisas, a gente já pensava certas coisas. Pensava muito nas formas, fazia jogos, eu tentava muitas vezes, correndo um risco de anacronismo e de imprecisão, de imperfeição na aplicação de certas teorias, trazer coisas do cotidiano dos meus estudantes de periferia, de grande cidade, ou de cidades do interior, de comunidade quilombola e por aí vai, pensar como é que isso poderia, não é, pelas vias das coisas mais próximas deles, ter um pouco mais de alcance,
ser um pouco mais significativo. Não estou falando de fazer sentido, né? Mas como é que, trazendo aquelas coisas para pensar circunstâncias, não é? Às vezes casos específicos também, não é? Ou coisas mais próximas do cotidiano deles, como que isso poderia, né, ser mais interessantes para eles. Não quer dizer que eu consegui ou que eu consiga, não é? Mas era um trabalho comigo mesmo, né? A partir das coisas que eu estudava e de muito aprendizado junto com o meu público, com os meus estudantes, com os meus companheiros de estudos ali, né? Me deixando também numa posição de estudante, pensando como é que isso poderia, né, diferente do que eu tive de aulas de filosofia na educação básica, como é que isso poderia, aquilo que foi falado para mim, que eu achei, nossa, que coisa horrorosa, não quero mexer com isso nunca na vida, como é que isso poderia, né, ter outra cara, né, chegar diferente para eles, né? Acho que é uma questão muito de cuidado. Não quer dizer que eu tive sucesso, não, tá? Não quer dizer que eu tenha sucesso com isso ainda, mas é tentativa, né? Eu acho que isso é talvez o ponto para responder sua questão. É tentar pensar no outro, pensar ali nas circunstâncias, pensar na especificidade, não é? E continuar tentando. É difícil, especialmente quando a gente é professor em determinados lugares, para certo público, não é fácil, não. Mas é encantador também, é convidativo, vale a pena. Não sei se eu te respondi. Assim, eu queria só comentar um pouco as reflexões, né? Na filosofia do Kant, o Kant ele pensava com os paradigmas da modernidade, né? Em 62 teve um físico que escreveu um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Então ele dizia que as revoluções científicas ocorriam por paradigmas e que paradigmas traziam novos temas, novos problemas e novas questões. Mas a gente pode pegar esse livrinho do Thomas Kuhn e puxar ele para a filosofia. E o que a gente pode dizer é que as estruturas das revoluções filosóficas, elas são mais lentas, né? Então Milor Fernandes faz uma ironia quando ele diz: filosofia é aquele que estuda filosofia. Tipo assim, tu quer ouvir coisas sobre filosofia, tu vai lá e estuda filosofia. É uma ironia do Milor Fernandes. Mas a filosofia, ela sofre revoluções temáticas, né? Durante um determinado tempo, para os gregos, havia umas questões fundamentais ali que rodeavam todo o período grego. As questões fundamentais da filosofia da época: a verdade, o ser humano, o conhecimento, né? Tanto que tem muitas definições lá que se diz que a filosofia é a ciência da verdade, digamos assim, a ciência na época, né? Mas se não é, por exemplo, o período medieval, o filosofar da fé, o problema da fé também não entraria na filosofia, né? Se não é a Revolução Científica do século XVII e XVIII, as questões da ciência, do método, da estrutura do conhecimento, da objetividade, da validade do conhecimento também não entrariam como tema filosófico. Não se tornaria um tema filosófico fundamental, né? Se não é o nosso amigo barbudo Marx, a miséria, o trabalho, se não é o Engels escrever sobre as condições da classe operária, o sofrimento do trabalho, a exploração, não entrariam na filosofia como questão filosófica. Então a filosofia sofre revoluções paradigmáticas. Por isso que é bastante interessante a gente lembrar de uma conversa que aconteceu por volta de 1936 entre o Raymond Aron e o Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre estava conversando com o Raymond Aron voltava de Berlim e tinha estudado a fenomenologia de Husserl e um pouquinho de Heidegger, né? Estamos falando da fenomenologia do século XX aí. E disse o Raymond Aron para o Sartre que se você estuda a fenomenologia, você pode filosofar sobre esse copo. Ou seja, não há questão fundamental de filosofia. E aí que está a diferença do paradigma do século XX, como a Elisângela bem tocou. Se eu estou perguntando sobre o que é o ser humano, por que eu não tematizo
a condição, por exemplo, sociológico, filosófico, histórica, condição feminina. Como bem fizeram e como bem fazem a filosofia do feminismo, né? Gosto muito da Susan Sontag, aquele texto dela, a tela como prótese da percepção, e ela é uma crítica literária excelente. Mas também uma época, se você falasse em filosofia da literatura, ia dizer não, isso aqui também não é válido, né? Como filosofia da psicanálise, tem que ter a psicanálise para ver filosofia disso, uma filosofia da psicologia e assim por diante. Então, a gente poderia dizer, não, mas a filosofia, já se diz, inclusive, né, que a filosofia é alfabética. Então línguas que não têm estrutura alfabética não filosofam? E as línguas que são ideogramáticas, lá não tem filosofia? Então, quer dizer, preconceitos filosóficos clássicos, né? Não se filosofa em latim, em língua latina. Muitos mestrados de filosofia de uma época, se tu sabia espanhol, não valia como língua estrangeira, só valia o italiano, o francês, o alemão, não é isso? Então a filosofia, ela tem epocalmente também paradigmas e preconceitos filosóficos tenebrosos, né? E por exemplo, quando a gente pode pensar, então não há filosofias que não sejam escritas, a oralidade não tem filosofia, o cotidiano não tem filosofia. Então, quer dizer, aqui fica diferente se você pegar a frase lá do Milor Fernandes, filosofia, o que discute filosofia. Mas se a gente pode trazer para dentro da filosofia temas que não são tratados filosoficamente, classicamente. O que a gente tem que desmontar um pouco com aquele processo de questões fundamentais. Claro que eu não vou fazer um grupo de pesquisa também para pegar um filósofo lá e dizer o que aquele filósofo pensou do uso de ayahuasca, né? Então, por exemplo, não é que é tudo válido, entende? O Nietzsche falou alguma coisa da ayahuasca, né? Aí vira um texto de filosofia, vamos devagar. Mas a gente pode pensar, por exemplo, filosofia e trânsito, né? Filosofia e arquitetura, estrutura das cidades e assim por diante. Então, uma das grandes tarefas da filosofia, e aí a importância do que a professora Elisângela tocou, trazer este tema, trazer essa questão que é da condição humana, né? Tanto que a gente sabe, que a gente estudou filosofia nos anos 70, 80, 90, dizendo, não, isso aqui não é filosofia, isso aqui é sociologia, né? O professor Paulo Eduardo Arantes escreveu um livro bem provocativo lá do departamento francês, Ultramar, né, dizendo que estava bastante preso, né, os temas lá por causa dessa escola francesa. Depois o pessoal mudou de ideia, a coisa mudou bastante depois de lá, né? Mas assim, então, o que é um tema filosófico? Um tema filosófico é que você pode tratar filosoficamente. Claro que você tem que argumentar por isso, né? Então, assim, é muito importante. E aí a gente tem que sofrer, de fato, na filosofia, revoluções paradigmáticas, temáticas, nos currículos, nos conteúdos, nas bibliografias, nas metodologias e assim por diante, né? Certamente alguém deve ter dito para aqueles que imaginaram que poderia se ter filosofia com criança, que dizer, não, a criança não vai entender nada de filosofia. Como também existe o preconceito muito grande já do livro didático dos anos 80, dizendo assim, não, nós temos que ter o livro didático porque os estudantes do ensino médio não têm capacidade de entender um texto filosófico na sua originalidade, então nós temos que ter o livro didático para, né, mastigar um pouco. Não duvido da capacidade humana, se ele é capaz de entender matemática, se é capaz de entender física, aquelas formas todas, aquele conteúdo inteiro do Enem, né? Por que ele não entenderia um texto de filosofia? Né? Então, uma questão. Então, por que feminista também não é uma questão filosófica? Então, essas revoluções paradigmáticas de temas, e aí que está a novidade do curso de filosofia. Vocês podem trazer um tema para dentro. Então, você constrói a filosofia também tematicamente, interpretativamente e hermeneuticamente, né? Então, a gente sempre pensa neste sentido, né? E claro, de fato, a gente tem que fazer uma revisão completa dos nossos currículos, mas para a nossa felicidade
Já entrou mais uma mulher no curso de filosofia, e a ideia é exatamente pensar a condição humana mesmo, né? E os filósofos liberais deixaram muita influência nos conteúdos filosóficos, então de fato a gente tem que fazer essas evoluções. Desculpa se eu me alonguei, era só para complementar as falas aí, pessoal. Obrigado. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ludo, estou no 5º período de filosofia. A minha pergunta era relacionada principalmente sobre o ensino de filosofia. Porque eu imagino que quando a gente pensa em ensino de filosofia dentro da educação básica, a gente pensa muito no ensino de filosofia como ensinar a história da filosofia. E isso entra em um ponto muito técnico, né? Em saber muito técnico, que acaba ficando um ensino muito maçante. E aí eu queria fazer uma reflexão entre como que a gente poderia levar o ensino de filosofia para dentro da educação básica, sem que seja um apelo a uma questão de ensinar a filosofia de uma forma muito pedagógica, ou de uma forma muito técnica, ou enfim, assim como a grade curricular pede pra gente, né? E tentar entender a filosofia dentro do ensino básico, mas como um problema realmente filosófico, né? De levar o ensino de filosofia para os alunos de uma forma mais filosófica e menos pedagógica. Porque eu acredito que hoje em dia o ensino de filosofia, por ser uma coisa muito, muito pedagógica e muito técnica, acaba entrando nesse lugar de um ensino muito maçante. E, enfim, existem vários outros fatores que levam ao desinteresse dos alunos, mas acredito eu que esse seja um dos fatores principais, né? Que aí entra também até no ponto do para que a filosofia poderia servir nesse mesmo sentido, né? Colocar ela como uma utilidade, assim como as outras ciências têm uma utilidade específica e prática, que é diferente da filosofia, né? Ela não tem uma utilidade assim tão visível, e colocar ela em campo de utilidade também, imagino eu que não seja uma ideia muito, muito correta. Mas a minha pergunta e a resposta que eu gostaria de saber era essa, de como levar o ensino de filosofia para a educação básica sem pensar muito em uma filosofia pedagógica, em um ensino pedagógico, e mais em um problema filosófico mesmo. Não sei se eu consegui fazer claro na minha pergunta. Temas. Trabalhe com temas. Nós temos um grande desafio hoje de que nós clicamos em lugar de pensar, então é um problema sério. Eu acho que vai no raso, trabalha com temas. Eu não quero fazer mágica, joga em casa mesmo, trabalhar com temas e a partir do tema provocar discussões. Eu não quero que você clique agora, eu quero que você pense. Não sei, não tem receita, é tentativa e erro. Até aproveitando o que a professora Elisande falou, que concordo plenamente, eu acho que uma das coisas que também seriam possíveis é você transformar a sua aula numa espécie de experiência. Quer dizer, então, você vai trabalhar o livro 7º da República, monta uma caverna na sua sala, faz ele se sentir, né? Ou então, vamos discutir sobre Sócrates. Vamos colocar então uma parte da turma fazer um júri sobre se Sócrates era um sofista ou não. Bota uma parte para discutir, para ler as nuvens, e bota outra parte para ler a apologia. E sei lá, e monta uma espécie de julgamento. Lógico, né? Vai ser tentativa e erro. Existem turmas que talvez se adaptem melhor a isso, outras que não, mas no fundo é o que dá para fazer. E eu confesso que eu acho que uma das dificuldades é também que poderia ser mais interessante, às vezes o currículo ele enrijece um pouco, né? Porque você recebe aquilo que você precisa de alguma maneira lecionar, você não tem uma liberdade tão plena do que selecionar. Então, no fundo, eu acho que na medida do possível, aproximar tematicamente das coisas que os estudantes possam se interessar, e também transformar o máximo possível, aquilo numa experiência que pode ser vivificante, né? Que ele possa se reconhecer naquilo e levar para frente. Eu acho que a pergunta do Ludo, eu falei, né, quando eu respondi para Ana Marina, mas só pensando aqui, para não ficar parecendo que eu estou propondo uma coisa vazia também, estudar muito, né? Não existe trabalho com filosofia se a gente prescinde desse labor sobre o estudo, que vai fomentar o nosso pensamento também, é importante.
Até para a gente ir se questionando, observando, reinventando. Eu acho que isso é fundamental também para poder fazer, entre outras coisas, que os professores apontam para vocês também. Não é? É importante a gente, não quer dizer que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai saber, vai tudo. A gente tem mais familiaridade, mas isso favorece também com que a gente possa repensar o que a gente faz e trazer coisas, com fomento, com seriedade, sabendo também, dentro das nossas possibilidades, o que vai fazer, para não ter só forma sem conteúdo também. Enfim, só completando o que eu tinha falado antes, mas eu acho que eu respondi você quando eu falei com a Ana Marina também, de certa maneira. Eu tô com uma pergunta aqui no Meet, é do João Vitor. A pergunta do João Vitor é para a professora Elisângela. Minha pergunta vai em direção à fala da professora doutora Elisângela. Como trabalhar em sala de aula essas temáticas que atualmente são obrigatórias pela LDB, como a Semana de Combate à Violência Doméstica, que é uma discussão sobre gênero, com a sensibilidade e a crítica necessária para lidar com atravessamentos que acabam desencadeando dor, preconceitos, violência epistêmica e até mesmo negacionismo. Obrigada pela pergunta. Acho que a filosofia nos ensina que a base é tudo. Acho que a gente precisa começar a trabalhar a ideia de pertencimento, a ideia de que eu tenho um corpo e esse corpo é meu e eu tenho propriedade sobre ele. E eu acho que isso é desde das séries iniciais. Hoje a gente discute muito a questão do consentimento. Muitos e muitas de nós não têm consciência quando está sofrendo abuso e quando não está. Então nós precisamos falar sobre isso e da maneira mais rasa possível. Quer dizer, você só pode tocar meu corpo se eu deixar você tocar meu corpo. É assim, não tem mágica. No sentido de eu entender até onde pode ir o outro. Quando nós falamos de consentimento, a nossa educação, e não é a natureza, a nossa educação nos ensina, enquanto mulheres, que o nosso não tem que ser justificado. Então, você não quer por quê? Você tem que contar uma história. Você só não quer. Então, assim, por que eu tenho que justificar o meu não? E o outro não tem que justificar o meu não? É urgente que façamos essa abordagem em sala de aula. É urgente, e aí é um desafio, trazer a família para o debate, porque às vezes o aluno ele chega em casa e vai dar encrenca para o professor, porque muitas vezes essa discussão ela é um problema, porque muitas vezes a violência está dentro de casa, e aí ele vai falar, peraí, minha mãe passa por isso, meu pai passa por isso, e eu não sabia que era isso. Então, é um desafio, mas assim, a obrigatoriedade da discussão não nos garante que ela seja feita. Vide aí história da África, no mês da consciência negra, cadê essa discussão em sala de aula? Então, é realmente um desafio, mas o que é ser professor? É viver o desafio. E nós devemos enfrentar isso. Só tem um jeito de diminuir, é a consciência. Eu primeiro tenho que ter consciência do meu corpo, e aí eu vou ter consciência do corpo do outro. Aí eu vou começar a pensar o que é o abuso, até onde pode ir o outro, até onde eu posso ir com o outro, e é de pequeno. Se nós temos adultos que não sabem o que é abuso, imagina a criança. Tem que ir plantando sementinha. Nós somos semeadores. Se vai dar bons frutos ou não é outra história. Não sei se ajudei. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente está falando um pouco sobre a importância do ensino de filosofia, né, a partir da tradição filosófica. E a gente vê, por exemplo, os pré-socráticos, né, pensando coisas sobre a vida deles, e eles não só pensando, mas eles buscando, escrevendo sobre aquilo, e ao mesmo tempo naquela imanência entre o que eles estavam buscando e a realidade que lhes era fronteira, assim.
a gente sente muita falta de uma filosofia brasileira. E como fazer com que o ensino de filosofia possa ser o germen para que a gente possa criar uma filosofia brasileira. A gente sente muita falta de escrita filosófica brasileira, assim, com pensamento brasileiro, sem a gente ficar importando de fora, sabe? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês disso, tanto no desafio disso para vocês e como vocês lidam com isso, e em relação ao fato de ensinar filosofia, no sentido de que, mesmo que a gente às vezes busque de fora, né, diz que Tales foi no Oriente Médio, foi lá, mas ao mesmo tempo ele tinha as questões dele, Platão tinha as questões dele, quanto que o brasileiro vai ter as suas questões, né? E o que está faltando, o que precisa, e como na escola ter esse início assim? Nós vivemos num país pobre, né? As questões existenciais, elas nos atravessam, mas você precisa conseguir dinheiro para comer, né? Eu acho que esse é um primeiro problema para, de repente, pensar a existência. Parece que pensar a existência é luxo. Você parar e refletir sobre as suas questões hoje é luxo. Quer dizer, quem é você na fila do pão para parar tudo e falar, vou pensando sobre as minhas questões? Quiçá escrever, fazer uma produção filosófica. Uma realidade de pessoas que trabalham 40, 44 horas semanais, que hora que vai escrever um bom texto? Os professores, por exemplo, nós professores, 40, 44, aí fim de semana vai fechar diário, preparar a prova. Como é que você vai escrever um bom texto? Obviamente tem que cair o nível das revistas, não vai publicar mais. Aí quando você sai do Brasil, há países em que há férias de verão, férias de inverno, e aí você vai entendendo por que eles publicam tanto, e por que nós publicamos tão pouco. Então, assim, acho que uma questão por que eles conseguiam e nós não? Trabalha 30 dias para o salário mínimo e vai pensar a sua existência, aí é complicado. Mas eu só estou polemizando também. Bem, na França, um Collège de France, o sujeito vai lá, dá um curso, e o resto do ano fica pensando, escrevendo. Mas eu acho que essa pergunta é interessante porque, bem, eu, como eu disse, tenho 2 pés. Um pé no direito e um pé na filosofia. E no próprio surgimento dos cursos mais, digamos assim, no momento que os cursos de filosofia surgem no Brasil, houve uma briga entre o pessoal que era considerado filosofante, vinculado a Miguel Reale, enquanto os demais, que propriamente iriam montar os cursos de filosofia, defendiam uma leitura mais rigorosa de texto. E a tradição, né, se eu posso chamar de tradição, mas a turma, Miguel Reale, junto eu acho que era a Associação Brasileira de Filosofia, defendiam que eles faziam filosofia brasileira. E quem defendia o rigor na leitura dos textos, no caso, aqueles que se agrupavam nas faculdades de filosofia, propugnavam uma leitura rigorosa para que a gente pudesse, né, ter esse momento prévio e aí sim, feito esse momento prévio, filosofar. Se Miguel Reale tinha razão, eu confesso a vocês que às vezes eu tenho que ir nos textos do Miguel Reale e, lendo, eu tenho um certo, lógico, para além das minhas correspondências políticas com ele, mas me estranha um pouco os textos, porque eles pululam de aquelas coisas de gnoseologia, esses ismos, em vez de propriamente ir no texto, ler o texto, ler o autor. Eu particularmente acho que essa discussão sempre volta, né? A filosofia no Brasil. Existe filosofia no Brasil? Eu acho que existe filosofia no Brasil. Isso que as professoras estão fazendo aqui é filosofia no Brasil. Ninguém chegaria para Guerrero e diriam que ele não é um filósofo. Ele é um historiador da filosofia. Mas ao debruçar-se sobre Descartes e escrever Descartes selon l'ordre de raison, ele está fazendo uma interpretação sobre Descartes. Seria isso filosofia? Ou então, a gente poderia... Marilena Chauí não seria uma filósofa?
ou então o Safatli não seria um filósofo, ou eu estou falando sei lá, Ailton Krenak não seria um filósofo, porque eu acho que existe essa literatura já consolidada, e talvez, naturalmente, que a gente tem desafios muito severos, que dizem respeito também à própria estrutura do Brasil. A gente também não pode, que eu acho que talvez tenha um certo aspecto do nosso viralatismo, né, de achar que aquilo que a gente produz não é filosofia, é simplesmente comentário. Mas, puxa vida, se você for um departamento francês, né, não de ultramar, mas lá, quem faz filosofia? Eu estava, filosofia nesse sentido. Não tem muitos Foucaults pululando por lá. A maior parte está trabalhando sobre outros textos. Ou então vai estudar, por exemplo, neoliberalismo e vai fazer comentário de textos, especialmente. Né? Então, pelo menos eu falo da minha experiência por lá. Então, quando a professora Juliana vai e está comentando Aristóteles ou lendo Guimarães Rosa, isso é filosofia, no seu estado mais puro. Né? Bem, pelo menos eu penso assim. Acho que eu não tenho muita coisa para falar depois disso tudo, né? Mas era mais uma provocação que eu estava pensando no sentido do Rafael, e a fala da professora Elisângela é muito bem-vinda. O que a gente faz, não é? Você pensa, por exemplo, o que nós trabalhamos no país, o que quando a gente traz as reflexões a partir do que a gente estuda, do que a gente aprende, do que a gente que a gente se forne de coisas que são importadas para pensar o nosso entorno, isso não é fazer filosofia, não é? Enfim, a gente não tem certas verdadeiras assim coisas extraordinárias e calcadas nas nossas questões, no nosso pensamento, no nosso povo, e que são verdadeiros tratados, ou que são verdadeiros pontos de reflexão filosófica, seja na literatura, ou seja em outras áreas. Eu fico muito preocupada com isso, quando a gente lê muitos contos do professor Oswaldo Porchat, que falava, a gente é comentador, a gente faz filosofia, né? Enfim, e o trabalho do comentador também não é válido. Enfim, eu fico... Fazer filosofia é só quando você consegue, supostamente, trazer uma questão nova ou um jeito novo de encarar determinada coisa. Bom, então eu pensando aqui no Rafael e na fala da Elisângela, a gente trabalha, a Elisângela citou os trabalhadores que têm a jornada de 40, mas não são só 40 horas, ainda existe a barreira dos outros que vão pousar os olhos sobre aquilo que a gente faz e vão falar, você não é bom o suficiente, isso não é filosofia, isso não tem valor, não é? E quando a gente ousa também, Clemson, quando certas pessoas ousam sair do status quo, diz que é importado, lembrei do Antônio Cândido agora, a gente traz, pensando coisas que não são, que a gente pode entender como questões tipicamente do nosso país, do nosso entorno, do momento ali que a gente está vivendo, vai haver lugar para que isso seja aceito e considerado como filosofia? Ou você vai cair na mão mas não tem embasamento suficiente, ou você está muito fora da curva. Enfim, tem várias coisas que eu acho que a gente pode pensar para pensar se a gente não faz filosofia realmente, e se a gente realmente não faz, por quê? O que nós consideramos que nós estamos fazendo que foge tanto assim do que nós entendemos por filosofia. Talvez comece a pensar o que a gente entende por filosofia, seja uma coisa interessante também, mas sua pergunta foi provocativa, eu vou encerrar com esse tipo de provocação, porque eu não sei como te responder também. Então. Sim, muito, muito boa a fala de vocês três. É porque parece que se a gente não está no padrão do pessoal lá de fora, a gente não é considerado, E há muita essa questão da autoestima e às vezes da carência por aprovação. E
às vezes, como professor, a gente vai ter que animar os nossos estudantes, né, que a gente está caminhando no curso para ser professor, e para dar asas para eles, né, e para mostrar para eles que o pensamento não tem dono. E eu vejo isso como um desafio tão grande, né? E a pobreza, a miséria, a corrupção e o fato de não ser do interesse dos nossos governantes que a gente pense muito, que a gente reflita muito, que a gente questione muito. Não foi só na ditadura que isso aconteceu, infelizmente. E aí parece que ensinar filosofia, às vezes, é um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, é muito, como a professora Juliana falou a palavra, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito encantador, assim. Então, é um bom, mas é um bom que a gente acha difícil, né? Tem mais alguma pergunta antes da gente fechar? Que a gente... vou passar para o Pablo. Olá, boa noite. Meu nome é Letícia. Eu vou fazer assim, mais uma reflexão através da minha perspectiva do que já foi falado aqui hoje. Mais voltado assim, para a história mesmo da filosofia, da importância que eu tenho certeza que ela gera para a gente. E a minha reflexão sobre os filósofos é assim, que eu enxergo eles como os homens do passado, pensando no futuro, mas vivendo naquele presente. Ou seja, não existe um futuro sem um passado. E a história para a humanidade acho que é o bem, a riqueza maior que nós temos, né? Saber que a gente pode olhar para o passado, temos esses pensadores desse passado que com um bom tempo, né? E estamos aqui hoje, vocês como professores, também pensadores, trazendo esse conhecimento, né? Essa bagagem de conhecimento para a gente, para que também nós perpetuamos essa história. Então, é só essa reflexão mesmo que eu queria fazer. Obrigada. Boa noite. Agora a gente vai estar encerrando o Nefil. Vou passar para os professores, para eles fazerem as palavras finais. Agradecer a todos vocês que estão presentes de forma presencial, contemplando o nosso evento. Agradecer ao professor Elisângela, ao professor Rafael, à professora Juliana, que estão aqui contemplando, a todos que estão contemplando também de forma online. Obrigada, Pablo. Obrigada, Clemson, a todos que estão envolvidos aí, né, na organização e na realização do evento. Já falei que acho muito importante. Eu espero que vocês aproveitem esses momentos, né, de comunhão entre os estudantes de filosofia, que se unam, né, que pensem não somente sobre o ensino de filosofia, mas sobre, né, a filosofia, sobre a escolha de vocês, né, e que consigam fazer esse momento, né, acontecer novamente com mais frequência. Vocês vejam, não é, a importância desses debates que vocês proporcionam quando vocês se juntam, não é, e o quanto é importante vocês estarem juntos, independente de estar aqui dentro da Universidade Federal do Tocantins ou, não é, ligados uns aos outros aí por meio digital. Hoje em dia a gente tem essa facilidade, não é, junto, mas separado, né? Mas que, né, consigam fazer isso mais vezes, porque isso também mostra que a filosofia importa, não é, que ela continua presente, que ela tem lugar de ser, não é, o debate filosófico é algo que não é estanque, que não é estéril e que tem um grande desafio de continuar existindo, mas um desafio também de estar, não é, presente nas vidas da gente. E, né, seja por meio do ensino, ou seja por meio da curiosidade de cada um, assim como vocês trazem para a gente com essa temática também, que isso continue a existir. Parabéns para vocês, obrigada aí pela oportunidade e boa noite a todos os colegas da mesa. Um abraço especial. Bem, eu quero agradecer o convite novamente, parabenizar os organizadores, agradecer quem ficou desse horário para conversar conosco, também quem está por meios digitais na conversa. E, bem, eu acho que a gente teve uma noite proveitosa e, no fundo, o que eu espero mesmo que vocês saiam com as questões levantadas e reflitam. Eu lembro que uma das maiores experiências que eu tive na minha graduação foi o fato de poder aprender também com os meus colegas. Então, que isso mobilize e os motive a estudar, a se indignar
e a continuar discutindo e expondo aos demais a importância da filosofia, né, que é o tema da nossa mesa de hoje. É um dos temas. Obrigado. E claro, agradeço imensamente pelas professoras que compuseram a mesa comigo. Obrigado. Agradecer a presença de todos, todas e todos os que estão assistindo de longe. Agradecer mais uma vez Cafio, Clemson pelo convite. Agradecer os colegas aqui da mesa. Aos estudantes, aproveitem cada minuto, passa muito rápido e daqui a pouco nós estaremos trocando de lugar. Boa noite.